apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Rei dos reis, Senhor dos senhores, em teu nome e para a tua glória, eu chamo a existência milhares de ovelhas ao redor da terra, através da internet, me ouvindo, me assistindo e recebendo a tua graça e este apostolado. Eu recebo milhares de ovelhas em toda a terra, através da internet, entendendo a tua palavra, que é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação. Incontáveis ovelhas ao redor da terra, através da internet, me assistindo agora e entendendo a tua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia. Eu declaro anjos ministrando, trabalhando em favor do teu povo, dos escolhidos, dos eleitos, dos chamados, dos que foram predestinados em Cristo Jesus para a sua glória. Como está escrito, anjos estejam em favor deste povo predestinado, deste povo separado e escolhido por Deus, para a glória de Deus. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz a todos vocês aqui no Ministério Graça e Apostolado. Pode se assentar, por favor. Graça e paz. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet. Para a glória de Deus, eu te declaro com olhos iluminados para entender a graça de Deus em Cristo. Hoje eu tenho uma ministração nova e eu quero ensinar, principalmente a você que me assiste agora pela internet, qualquer lugar da face da terra, porque a internet vai longe, né? Eu quero ensinar como que é na graça, porque uma coisa era o povo que vivia debaixo da lei. Outra coisa é o povo que vive na graça. Então eu vou te ensinar como que é na graça, tá? Como que é na graça. E eu quero começar com Romanos capítulo 6. Romanos meia dúzia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, para que todos entendam perfeitamente da onde parte o raciocínio desta graça de Deus. Romanos capítulo meia dúzia. Quem já achou Romanos 6? Diga amém. Achou? Romanos meia dúzia, você que está me assistindo agora. Romanos capítulo 6, versículo 14. Texto muito importante. Para se entender a graça, é preciso entender Romanos 6,14, que não é difícil de entender. Olha lá, Romanos 6,14 diz assim, ó: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Interessante que ao passo que você vai lendo a palavra de Deus, ela mesma vai respondendo. Por isso que você não precisa de palpite, de opinião de nenhum homem. Você não depende e nem pode depender da opinião do bispo, do pastor, do padre, do papa, seja de quem for. Você precisa crer na palavra de Deus. Você não pode ler a palavra de Deus e depois perguntar para um homem o que ele acha, o que ele pensa a respeito daquilo que está escrito. Você não pode fazer isso, porque quando se faz isso é como se estivesse duvidando de Deus. E nós não podemos duvidar de Deus. Então, veja como que a Bíblia, a palavra de Deus pelo Espírito Santo, veja como que ela responde, ela fala por si própria. Olha Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Então você faz uma pergunta, por quê? Por que o pecado não terá domínio sobre vós? A Bíblia mesmo responde. Não precisa nem de teologia. A Bíblia mesmo responde, ó. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Aí a Bíblia responde, porque não estáis debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Amém, abençoados? Está claro ou não está claro? Facinho entender isso, né? Romanos capítulo 11, para que eu entre no meu assunto de hoje. Outro princípio da graça, que todos que vão viver em graça precisam saber e entender, é esse aqui, ó. Romanos 11, veja na sua Bíblia. Romanos capítulo 11, quem já achou, diga amém. Verso 13. É outro princípio em graça que o povo da graça tem que ter de cor e salteado. Romanos 11, 13. Diz assim: convosco falo, gentios. Quem escreveu Romanos? O apóstolo Paulo. Se você ler Romanos 1, verso 1, você vai ver que é Paulo que escreveu Romanos. Então o que Paulo está dizendo? Romanos 11, 13. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo está falando. Paulo está dizendo claramente: convosco falo, gentios. Quem são gentios? Nós, que não somos judeus. A palavra gentil significa não judeus. Nós somos gentios, ou seja, nós não somos judeus. Paulo está dizendo claramente em Romanos 11, 13: convosco falo, gentios, brasileiros, americanos, ingleses, espanhóis, franceses, italianos, japoneses, quem não é judeu. Paulo é o apóstolo dos gentios. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas. É o apóstolo Paulo. Veja em Romanos 11, 13. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Sublinha na sua Bíblia, Romanos 11, 13, marca aí, apóstolo dos gentios. Vocês aqui na igreja, digam comigo: Paulo é o apóstolo dos gentios, digam isso. Está claro ou não está claro? Veja que não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Romanos 11, 13. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então já li 2 textos, para que eu possa entrar no meu assunto de hoje. Já li 2 textos que são princípios da graça. Ou seja, Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém? Tem que partir desse princípio. Senão você que está me assistindo, senão você não entende a graça nunca. Se você não partir do princípio que nós não estamos debaixo da lei, você não vai entender nunca o Novo Testamento, a Nova Aliança. Porque se você não levar em consideração Romanos 6,14, você vai viver hoje na graça como se estivesse na lei. Aí já é o quê? Apostasia. Está se afastando da fé. E nós não podemos apostatar. Romanos 11, 13. Outro ponto específico da graça. Que nós temos que entender. Que Paulo é o apóstolo dos gentios. Está claro ou não está claro? Então vocês aqui na igreja, digam comigo. Diga assim, ó. 2 princípios da graça. Diga isso. Levante um dedo, diga assim, ó. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Levanta outro dedo e diga assim, ó. Paulo é o apóstolo dos gentios. Está claro ou não está claro? Agora eu posso trazer o ensino da graça. Porque se eu não deixar claro que, Romanos 6,14, que nós não estamos debaixo da lei, você vai querer que eu faça batismo, que eu suba no monte, que eu unjo com óleo, que eu faça jejum. Então você tem que entender que nós não estamos debaixo da lei. Vírgula. Estamos debaixo da graça. Romanos 6,14 é claro. Não adianta você raciocinar em linha com a lei se você está debaixo da graça. Quem está entendendo? Tá fácil entender isso, né? Você não pode raciocinar, né, em linha com a lei. Ah, mas aqui está dizendo na Bíblia que eu sou um pecador. Aqui aonde? Na lei. Mas está dizendo que os meus pecados me separam de Deus. Onde está dizendo isso? Na lei. Ah, mas está escrito que não há um justo sequer. Todos pecaram. Onde está escrito? Na lei. Então você não pode se basear na lei.
Porque Romanos 6,14 diz claramente que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Dá um sinal se está claro. E para fechar com chave de ouro, só lembrando, Romanos 11,13, Paulo deixou claro, ele é o apóstolo dos gentios. O que significa apóstolo? O enviado aos gentios. Paulo, apóstolo, quer dizer, Paulo enviado por Deus ao povo gentil, ou seja, ao povo que não é judeu, ao povo da incircuncisão, que não se batizava, que não fazia Páscoa, que não celebrava festa dos tabernáculos, Pentecoste, festa judaica. Os gentios não celebravam isso. É o povo da incircuncisão, incircunciso. Deus, pelo seu amor e graça, enviou um homem a este povo. Porque a Bíblia fala de dois povos. O povo que fazia sacrifício, o povo que subia no monte, o povo que orava a Deus. Esse povo é o povo judeu. Mas a Bíblia também fala de um povo que não buscava Deus. Um povo distante de Deus, que não lia as Escrituras, que não clamava a Deus. Esse povo é conhecido como gentios. A graça de Deus foi tão maravilhosa que ele levantou um homem para ir pregar a este povo, para ir pregar aos gentios, para que recebessem a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso Paulo disse em Romanos 11,13, que ele é o apóstolo dos gentios. E ele fala conosco, Romanos 11,13, convosco falo gentios. Ele é o apóstolo dos gentios, ele é o nosso apóstolo, ele é o enviado de Deus para nos ensinar a graça de Deus em Cristo. Quem entendeu, diga glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, que eu vou entrar no meu assunto. Amém? Então Paulo é o apóstolo dos gentios. E o que nós somos? Judeus? Não, nós somos gentios. Está claro ou não está claro? Então posso começar a ler alguns ensinos de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Agora eu posso começar a ler alguns ensinos de Paulo. Vamos ver quanto tempo que eu tenho aqui na gravação, e eu vou falando, vou usando esse tempo para citar alguns ensinos de Paulo. Começando com Efésios 2, abra sua Bíblia. Efésios 2, vamos ver o ensino de Paulo enviado para os gentios. Diga, Paulo é o apóstolo dos gentios. Vamos lá, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Um dos textos mais famosos da graça e do apostolado é Efésios 2,8, que é um texto que fala sobre salvação. Olha lá, ó. Salvação para quem? Para os judeus? Não, porque aqui é Paulo falando com os gentios. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó. Efésios 2,8, Paulo disse, pois é pela graça que sois salvos. Pois é pela graça que sois salvos. Paulo falando com quem? Eu li Romanos 11,13, convosco falo gentios. Olha Paulo falando com gentios, ó. Gentios, pois é pela graça que sois salvos. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, gentios. É um dom de Deus. Está claro ou não está claro? Então os gentios não são salvos como eram os judeus, que tinha que se batizar nas águas, que tinha que subir no monte, festa de tabernáculo, santa ceia, ou seja, Páscoa judaica, jejum. O judeu fazia jejum e sacrifício. O gentio já é diferente. Quem está entendendo? O gentio, ele é salvo pela graça. Aí você fala assim, ah, mas a igreja batista, quadrangular, presbiteriana, Assembleia de Deus, universal, pentecostal, as igrejas evangélicas, todas elas falam que tem que se batizar, senão não vai ser salvo. Porque eles misturaram o ensino do judeu e trouxeram para o gentio. Quem entendeu, levanta a mão. Trouxeram ensinos de judeu para gentio. Se você lê as cartas de Paulo, vou falar de novo. Se você lê, Paulo escreveu 14 cartas. 10 cartas para as igrejas, 4 cartas ministeriais. Paulo escreveu 14 cartas. Se você lê as 14 cartas de Paulo,
você não vai achar ele ensinando que tem que se batizar. Pelo contrário, ele vai falar que não tem que batizar. Se você ler as 14 cartas de Paulo, você não vai achar ele orando o Pai Nosso, como era em Mateus capítulo 6. Porque Mateus capítulo 6 era Jesus ensinando os judeus, enquanto ele estava vivo na terra. Quando Jesus morreu e ressuscitou e revelou a graça para Paulo, nem tocou em assuntos de oração do Pai Nosso. Porque o Pai Nosso que estava no céu, agora na graça está em nós. Quem está entendendo? A oração do Pai Nosso, ela nem se encaixa na graça. A oração do Pai Nosso está em Mateus 6, verso 9. É uma oração da lei. É uma oração judaica. Escreva no seu caderno. Digam todos comigo. A oração do Pai Nosso é uma oração judaica. Isso não sou eu que estou falando, é só você ler a Bíblia. Se você ler Mateus 6, 9, Jesus disse para os discípulos: portanto, vós orareis assim. Ó, vós quem? Jesus falando com os seus discípulos. Eu não sou discípulo de Jesus, eu sou gentil, andreense, paulista, brasileiro. Eu não sou judeu. Eu nunca fui discípulo de Jesus. Aliás, Jesus está 2000 anos atrás de mim. E eu estou 2000 anos depois. Eu não sou discípulo de Jesus. Eu nunca... Discípulo é quem andou com ele. Quem está entendendo? Discípulo de Jesus. Mateus, Marcos, João, Tiago, Filipe, Tomé, Judas. Esses eram discípulos de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Não discípulos de Jesus. Igreja de Cristo. Quem entendeu? Nós somos a igreja, nós não somos discípulos. Agora, por que a oração do Pai Nosso está em muitas igrejas evangélicas? Porque a igreja católica trouxe. A igreja católica trouxe judaísmo para os gentios. A oração do Pai Nosso é oração judaica. Trouxe judaísmo para os gentios. Os evangélicos saíram da igreja católica. Então trouxeram também judaísmo para os evangélicos. E hoje o mundo está uma bagunça. E então é batismo, é oração do Pai Nosso, é jejum, é festa de tabernáculo, é Páscoa judaica. Ou seja, trouxeram judaísmo para os gentios. Só que você vai ler as 14 cartas de Paulo nas igrejas Galácia, Éfeso, Filipenses, Colossenses. Não tem judaísmo. Pelo contrário, Paulo mandou tirar o fermento. Paulo disse para pregar a sã doutrina, que é a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? Se você vai ler as 14 cartas de Paulo, ele não fala que tem que se batizar. Você vai numa igreja evangélica, o pastor fala: se você não se batizar, você não será salvo. Isso é ensino de judeu. Qual é o ensino para gentil? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Como? Por meio do batismo? Não, olha aqui, ó. Efésios 2:8. Por meio da fé. Ou seja, você crê. Crê no quê? Que você é salvo pela graça de Deus. Você é graça pelo amor de Deus. Você é graça por uma bênção que Deus está te dando. A salvação. É um dom de Deus. Então, como que o gentio é salvo? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, a salvação é dom de Deus, dom presente, dádiva de Deus. Digam todos vocês gentios, digam, a salvação é um dom de Deus. Digam comigo, o ensino de Paulo aos gentios é que eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Digam, Paulo disse que a salvação pela graça é um dom de Deus. Quem recebe? Você que está me assistindo, olha lá, ó. Você é salvo pela graça. Olha lá, ó. Você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Você quem? Você baiano, pernambucano, cearense, brasileiro, americano, inglês, japonês, chinês. Você que não é judeu. De repente tem algum judeu me assistindo. E fala assim, eu sou judeu. Minha avó judia, meu avô judeu, minha mãe judia e meu pai judeu. Eu sou descendente no sangue de judeu.
Você também é salvo pela graça. Mas eu sou judeu, porque nós já estamos debaixo de uma nova aliança. Você, judeu, antes de Cristo, tinha que cumprir as ordenanças da lei. Antes de Cristo, antes de Jesus morrer na cruz. Agora, depois que Jesus morreu na cruz, não interessa mais se é judeu ou gentil, circuncisão ou incircuncisão. Cristo é tudo em todos, e pela sua graça nós somos salvos. Quem está entendendo, agradece a Deus. Diga, Abba, Pai. Vamos ver outro ensino de Paulo para os gentios. Como que é na graça. Então diga comigo, na graça eu já sou salvo por meio da fé. Olha, ficou claro Efésios 2:8? Veja na sua Bíblia, Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Eu não sei a igreja que você vai, o que o pastor vai falar sobre esse versículo. O que o bispo vai falar, eu não sei. Eu sei de uma coisa. Todas as Bíblias dizem que a salvação é por meio da fé. Não é por meio de batismo, não é por meio de Páscoa, não é por meio de sacrifício, não é por meio de obras. Todas as Bíblias dizem, se pregam ou não, eu não sei. É claro que eu sei, não pregam. Se vivem ou não, eu não sei. Claro que eu sei, não vive. Se ensinam ou não, eu não sei. Claro que eu sei, não ensinam. Mas a Bíblia diz, ó, olha lá, Efésios 2:8. A salvação é pela graça por meio da fé. Ou seja, levando o crente a crer que ele é salvo por um dom de Deus, pela graça de Deus. Agora, olha que tremendo esse mistério. Quando o crente, quando o Filho de Deus entende, quando ele crê, quando ele recebe que ele é salvo pela graça de Deus, ele passa a amar mais a Deus. Porque ele fala assim, nossa, mas eu era um maconheiro, eu era do mundo, eu era um cachaceiro, eu era um promíscuo, eu era um bandido. E agora Deus fala que eu sou salvo pela graça dele, mas eu não posso viver mais assim? Não, eu tenho que me converter. Por quê? Olha, eu sou salvo pela graça de Deus. Eu não mereço salvação, eu era para ser um pecador, um dos piores, mas pela graça de Deus eu sou salvo. Essa mensagem leva a ovelha a amar mais a Deus. Por quê? Porque a ovelha reconhece o que Deus fez por ela. Ou seja, Deus a salvou pela sua graça. É um dom de Deus. Isso a pessoa entende. Eu não merecia a salvação e eu sou salvo pela graça. Pelo que eu já fiz, pelo que eu faço, eu não merecia a salvação. Quem sou eu para ser salvo? Aí ele pega e lê, ó, Efésios 2:8. Você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Ele quis te salvar. Deus é tão bom que Ele te salvou. Deus te ama tanto que Ele te salvou. Você era um bandido, um assassino, uma prostituta, um matador, um tarado, um estuprador. Mas pela graça de Deus, Ele te salvou em Cristo Jesus. A pessoa que entende isso, se converte na hora. Quando é revelado, se converte na hora. Quem está entendendo? Se converte na hora. Como que ele pode ser um tarado, um assassino, um bandido, se ele entender que ele é salvo pela graça de Deus? Ele fala, nossa, mas que Deus bom. Não é isso que ele fala? Pelo que eu faço, eu mereci ir para o inferno. E eu sou salvo. Peraí, deixa eu ver de novo. Pera um pouquinho. Nossa, é verdade mesmo. Ó. Efésios 2:8. Então quer dizer que na graça é assim. Olha lá, pela graça sois salvos por meio da fé. Você crê? Eu creio. Na hora, eu creio agora. Eu recebo que eu sou salvo pela graça de Deus. O Espírito Santo faz a obra, se manifesta, ele se converte na hora. Sem obras da lei. Pelo poder da palavra. Pelo poder do Espírito Santo. Isso é o que aconteceu comigo. Quando eu recebi a mensagem da graça, minha vida foi transformada. Eu não parei de congregar. Eu não parei de semear no reino de Deus. Eu não relaxei minha obra para Deus. Quando eu recebi a mensagem da graça, eu passei a amar muito mais a Deus. Porque eu conheci e entendi tudo que Deus fez por mim.
Como é que eu vou deixar de congregar se Deus me salvou pela graça? Como é que eu vou ser um promíscuo? Como é que eu vou viver libertino se Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Deus me chamou, me predestinou, me escolheu antes do ventre da minha mãe. Como é que eu posso ser um libertino sabendo de tudo isso? Só se não for ovelha. Só se for bode, filho da perdição. Porque Jesus disse em João 10, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu, por ser ovelha, quando recebi a graça, eu me converti 1000% a mais. Ah, papai. Eu vou falar uma revelação. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. E a graça chegou para mostrar quem é e quem não é. A verdade é essa. Porque está cheio de pessoas nas igrejas forçado. Obrigado. Está cheio de pessoas nas mais diversas igrejas na face da terra por obrigação, por tradição, por religião. Não estão por amor. Estão na igreja porque o pastor disse que se sair vai para o inferno. Estão na igreja porque o pastor disse que se sair perde a salvação. Aí a pessoa está lá, obrigado. Está lá com medo. Quando chega a graça mostra quem é e quem não é. A graça deixa claro. Que quem recebe a graça passa a amar mais a Deus. Conhecendo e entendendo tudo que Deus já fez por ele. Ele não vai se tornar um libertino. Ele vai usar a graça para amar mais a Deus, reconhecendo de fato e de verdade tudo que Deus fez por ele em Cristo Jesus. Essa é a graça e o efeito que a graça faz em quem é ovelha. Se você conhece pessoas que ouvem a graça, que conhecem a graça, que já estudou a graça e vive uma vida libertina, não sei não se ele não é filho da perdição, hein? Não sei não se não é bode, hein? Porque a ovelha, quando recebe a graça, ela se converte, ela ama a Deus. A ovelha. Já falei. Amém? Vamos ver mais um assunto aqui que Paulo disse sobre como que se vive na graça. Abra a sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios capítulo 3. Uma pessoa que ouve a graça. Uma pessoa que conhece a graça. Uma pessoa que estuda a graça. E na lei ele congregava assiduamente. E na graça ele para de congregar? Eu não sei não essa pessoa, hein? Sei não essa pessoa, hein? Não sei não essa pessoa, hein? Quem conhece a graça passa a amar muito mais a Deus. Quem conhece a graça quer fazer alguma coisa para Deus. Porque ele vê tudo que Deus fez por ele. Quem conhece a graça de fato e de verdade, quem recebe a revelação da graça dentro de si, ele passa a amar muito mais a Deus, abençoado. Ele passa a amar muito mais a Deus. 1 Coríntios 3. Se a graça fosse fazer mal para alguém, tinha que ter feito mal primeiramente em mim, porque eu fui o primeiro a receber a graça, a revelação. E o que ela me fez? Muito bem. Me fez me converter, me fez amar muito mais a Deus, me fez me dedicar muito mais a Deus, me fez ter maior devoção a Deus. Não relaxo, devoção. Porque eu fiquei até com vergonha, saber tudo que Deus fez por mim, eu não vou fazer nada. 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios 3, verso 16. Paulo disse assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Paulo falando com os gentios, ó, lembra? Romanos 11, 13. Paulo diz: convosco falo gentios. Olha o que Paulo está falando. Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois, está vendo? Na graça você já é. Você não tem que fazer uma campanha para ser o que você já é. Irmã, irmão, vê se você entende isso. Você não tem que pagar o preço para ser o que você já é.
Você não tem que fazer corrente, campanha para ser o que você já é. Leia a Bíblia comigo. Ó. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3,16. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Aí a pessoa me fala assim, mas eu fui numa igreja e o bispo falou que eu tenho um demônio. É porque ao invés do bispo te ensinar a Bíblia, ele te ensina filosofia. Ele te ensina pensamentos filosóficos, tradições humanas. A Bíblia diz claramente em Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Talvez se você foi numa igreja aí e te induziram, te levaram a pensar que você tem um demônio. E o pior, eu vou mais longe, te levaram a pensar que você tem um demônio, fizeram você acreditar que você tem um demônio, e hoje você está crendo piamente que você tem um demônio. Aí fica difícil, né, irmão? Aí você está indo contra a Bíblia, a palavra de Deus, né? Aí ninguém pode te ajudar, né? Quem vai te ajudar se você está indo contra a palavra de Deus? Se a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em vós, e você está achando que tem um demônio na sua vida, aí fica difícil. Quem está entendendo? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque eu sou homem de Deus. Esquece o que o bispo falou. Creia no que Deus está dizendo. 1 Coríntios 3,16. Você não sabe que você é santuário de Deus? Santuário de Deus. Não é do diabo. Você crê na Bíblia? Então vamos ler aqui, ó. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de quem? De Deus. Tem pastor, tem bispo por aí dizendo, olha, tem um encosto na sua vida. Olha, tem um espírito... Espera um pouquinho. A Bíblia está dizendo claramente, na Nova Aliança, na graça, que o Espírito de Deus habita em você. Quem aqui crê na Bíblia? E vou falar mais, hein? O mesmo Paulo disse em 2 Coríntios 6, que não tem comunhão a luz e as trevas. Vamos ser um pouquinho inteligente. Se não tem comunhão a luz e as trevas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em você. O bispo fala que tem um demônio em você. Alguém está errado. Ou a Bíblia está errada, que é a palavra de Deus, ou então o conceito do bispo está errado. Por quê? Como é que pode ter um demônio em você, se a Bíblia diz que o Espírito de Deus está em você e não tem comunhão à luz e às trevas? Como é que pode ficar o Espírito Santo e o demônio junto? O bispo fala que tem um demônio. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Como é que os dois podem estar juntos, se não tem comunhão? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Quem fica com a Bíblia, aplaude ao Senhor. Quem fica com o que está escrito na palavra de Deus? Ai, mas eu fui na igreja e eu vi. O que você viu? O que? Você viu a carne se manifestando? Venha nesse ministério, pelo menos uma vez antes de morrer, e veja se você vai ver a carne se manifestando aqui. Compara. Vai lá e vem aqui. Ah, eu fui lá, eu vi. O que você viu? A carne? Então vem aqui. Vem aqui. Vem aqui ver se a carne manifesta aqui. Não, abençoado. Gálatas 5, 21. Os frutos do Espírito são conhecidos. Aqui é o fruto do Espírito, não são as obras da carne. Gálatas 5,19. Feitiçaria são obras da carne. Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas. Prostituição, feitiçaria. Vem de feitiço. Feitiçaria vem de feitiço. Obras da carne. O que você viu lá é feitiçaria na carne. Porque é uma igreja que lida com a carne. Aqui não. Aqui nós lidamos com o Espírito. E o apóstolo Paulo está dizendo que no seu corpo está o Espírito de Deus.
Cadê os que creem? Diga, graças a Deus. Eu vou ler mais um texto. 1 Coríntios 2. Eu estou falando com quem crê na Bíblia. Quem crê na Bíblia, diga, eu creio na Bíblia. Diga, eu creio na palavra de Deus. Diga, eu creio no que Deus disse. Você crê no que Deus disse? Ou você crê no que o homem disse? É para você pensar. Você crê no que Deus, eu estou te mostrando. Não estou inventando, estou te mostrando. Na sua Bíblia tem também, é só você ver. Você crê no que Deus disse? Ou no que o homem disse? Mas o homem disse. Mas Deus disse. Mas eu fui lá e o homem disse. Mas Deus disse. Dos dois você tem que crer em um só. Você não pode crer no homem e em Deus ao mesmo tempo. Porque Deus não é Deus de confusão. Agora, o que acontece se você ficar duvidando do que está escrito? Duvidando da palavra de Deus. Sabe o que acontece? Deus, 1 Tessalonicenses, ele envia a operação do erro para que você creia na mentira. Quem está entendendo? 2 Tessalonicenses 2, verso 10 e 11. Se você ficar crendo no homem e crer em Deus, crendo no homem, crendo em Deus, ficar duvidando, Deus envia a operação do erro para você crer na mentira. É o que Paulo disse. 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11. Deus envia a operação do erro para que você creia na mentira. Você não está crendo na palavra de Deus. Eu estou te mostrando. Mas você está crendo mais no que o homem falou? Você não pode crer mais no homem, em homem nenhum. Por isso que eu não falo o que eu penso. Por isso que eu não prego o que eu acho. Eu estou pregando o que está escrito. Estou ensinando o que está escrito. Eu não posso vir aqui e falar o que eu penso. Eu não posso falar o que eu acho. O homem fala assim, tem um demônio na sua vida. E eu mostro, na sua vida tem o Espírito de Deus. Quem está entendendo? O homem fala, o diabo está na sua vida. E eu mostro, o Espírito de Deus está na sua vida. Quem pode falar graças a Deus? Agora, infelizmente as pessoas creem mais no homem do que na palavra de Deus. Uma pessoa que já ouviu o bispo falar que tem um demônio na vida dele, era para ele na hora ler 1 Coríntios 3,16 e falar, não tem coisa errada. O bispo disse que tem um demônio na minha vida, mas eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que na minha vida tem o Espírito de Deus no meu corpo. E então é a hora de você tomar a decisão, de você ficar com Deus, com a palavra de Deus, e deixar a palavra do homem de lado. Aí Deus vai ser contigo. Aí Deus vai se manifestar na sua vida. Você quer ver uma coisa? Leiam comigo aqui, ó. 1 Coríntios 2, verso 12. Confere na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, verso 12. Quem já achou, diga amém. Veja o que a Bíblia é clara. Alô? A Bíblia é clara, minha irmã. Não precisa de curso teológico. Não precisa de escolinha dominical. Não precisa de revista dominical. A Bíblia é clara. O apóstolo Paulo não tinha revista dominical. O apóstolo Paulo não tinha escola dominical. A Bíblia é clara. Olha, vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios 2,12. Leia a Bíblia. Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Bispo mentiroso, que fala que as ovelhas têm um demônio. Bispo mentiroso, que fala que as ovelhas têm um encosto. Bispo mentiroso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,12, mas vós não recebeis o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus. O bispo é ou não é um mentiroso? Ou é a Bíblia que é mentirosa? Um dos dois estão mentindo. Dá um sinal quem está entendendo. Não, um dos dois está mentindo, abençoado. Se o bispo fala que tem um encosto na vida do Filho de Deus, nesta nova aliança, na graça, depois que Jesus derramou o sangue, morreu, ressuscitou, e o bispo ainda fala que tem um demônio, tem um encosto, então a Bíblia é uma mentira. Então a Bíblia é uma mentira. Vamos rasgar, vamos todo mundo embora para casa. Alguém está errado, ou a palavra de Deus, ou o bispo. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu não estou de brincadeira. Eu sou um homem de Deus enviado para falar a palavra de Deus. Se o bispo fala que tem um encosto, ele tem que mostrar na nova aliança que o Filho de Deus tem um encosto. Se o bispo fala que tem um demônio, ele tem que mostrar na nova aliança, na graça de Deus, que o Filho de Deus, a ovelha, tem um demônio. Ele tem que mostrar na Bíblia. Não adianta ele falar de boca, ele tem que mostrar. Porque eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando na Bíblia. Quem vai aplaudir a Deus? Primeiro Coríntios 2:12. Está escrito ou não está escrito, ovelhas? Ou eu estou mentindo para vocês? Eu estou aumentando para vocês? Eu estou inventando? Eu te desafio, confere na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, aqui ó, verso 12. Aí seja um pouquinho inteligente, né? O bispo fala que você tem um demônio. A Bíblia diz que tem o Espírito de Deus, em qual que você vai crer? Pelo amor de Deus também, né, irmão? Fala a verdade. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, né, meu? A Bíblia fala que você tem o Espírito de Deus. O bispo fala que você tem um demônio. Você vai crer mais no homem do que na palavra de Deus? Caramba! Crente velho, de 40, 50 anos, crendo mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Você tem que se converter, meu irmão. Você não conhece Jesus. Você não conhece a Cristo. Está comprando toalhinha, comprando fronha dos sonhos. Você tem que conhecer a Cristo. Você tem que saber o que Cristo fez por você na cruz. Quem está entendendo? Uma pessoa que compra fronha dos sonhos, toalhinha da bênção, martelinho, chavinha, sangue do cordeiro, água, óleo, ele não conhece o que Cristo fez na cruz por ele. Ele não sabe, ele não conhece. Ele está sendo enganado. Ou eu sou o único no mundo que entendo isso? Será que eu sou o único no mundo que entendo isso? Eu te desafio, você que está me assistindo, independente de qual religião ou denominação. Você tem uma Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz, a minha e a sua Bíblia. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Alô, você não fica contente com uma notícia dessa, pessoal? Você não fica? Hã? Quem vai falar um glória a Deus aí, aleluia, papai? Você não fica contente? Diga comigo, graças a Deus. Está escrito na Bíblia. Eu não recebi o Espírito do mundo. Levante a mão e diga, eu recebi o Espírito que provém de Deus. Aí o bispo aparece na sua vida e fala que tem um encosto na sua vida. Aí o bispo aparece e fala que tem um demônio na sua vida. Como é que você pode deixar de crer mais na palavra de Deus para crer na palavra do homem? Só me explica isso aí. Só me explica aí. Manda um e-mail para mim, me liga, vem aqui, conversa comigo. Só me explica isso. Você é uma pessoa adulta, uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada. Como é que você deixa de crer na palavra de Deus para crer na palavra do bispo? A minha pergunta é só essa. Minha pergunta é só essa. Se o bispo fala que tem um encosto na sua vida, ele tem que mostrar na Bíblia, na nova aliança. Se o bispo fala que tem um demônio na sua vida, ele tem que fazer como eu estou fazendo. Mostrar na nova aliança que tem um demônio na sua vida. Ele tem que mostrar, ele não é homem de Deus, ele tem que mostrar. Ele tem que mostrar. Eu estou falando que o Espírito de Deus está em você. E eu estou mostrando e provando. Posso ouvir um amém? Eu estou falando que você é salvo pela graça de Deus. Eu estou mostrando e provando. Essa é a diferença do falso para o verdadeiro.
Quem entendeu? Essa é a diferença do falso para o verdadeiro. Coríntios 2,12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Ô irmão, ô irmã, eu sou obrigado a, sabe, não pense que eu estou desfazendo de você, mas eu sou obrigado a pegar a Bíblia e parar de ler e chamar a sua atenção, ó. Coríntios 2,12, nos é dado gratuitamente. Coríntios 2,12, eu quero ouvir, nos é dado como? Não ouvi, nos é dado como? Bem forte para o mundo ouvir, nos é dado como? Está escrito ou não está escrito? Ô irmão, se é dado gratuitamente, por que você está comprando pá, comprando colher, comprando fronha, comprando toalhinha, comprando não sei... Por que você está pagando se é dado gratuitamente? Só quero saber isso. Ou a Bíblia do apóstolo não tem Coríntios 2,12. Ou a Bíblia do bispo não tem Coríntios 2,12. Ou a Bíblia do missionário não tem Coríntios 2,12. Só quero saber isso. Se é dado gratuitamente por Deus, por que você está pagando? Pagando a fogueira santa, porque não é de graça. Vai lá ver se você faz de graça. Vai lá e fala assim, ô bispo, eu estou desempregado, né, e eu não consigo emprego, eu quero participar da fogueira santa, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero 50 pessoas que conseguem fazer de graça. Vem aqui falar comigo. 50 pessoas, vai lá ver se faz de graça a fogueira santa. Vai lá ver se é de graça a campanha de Israel. Vai lá ver se é de graça. Será que você não percebe que estão arrancando o seu pelo? Ovelha, você não percebe que estão arrancando a sua lã? Você não percebe que estão arrancando o seu leite? Você não percebe, ovelha, estão arrancando a sua pele? Não acredito que você não percebe isso. Coríntios 2,12 é dado gratuitamente por Deus. Por que você está pagando, ovelha? Para terminar, 1 Coríntios 2,12. Você que faz campanha, você que faz corrente, só me explica isso, para você pensar. 1 Coríntios 2,12. Por que você está pagando, se está escrito que é dado gratuitamente por Deus? 1 Coríntios 2,12. Por que você está pagando campanha, corrente, sacrifício, se está escrito que é dado gratuitamente por Deus? Em nome de Jesus, pensa nisso. Pensa nisso antes de morrer, senão não dá mais tempo. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.